Seja bem-vindo ao Sotrec na Escuta. Essa temporada especial é toda dedicada ao universo da mineração e ao papel essencial que as peças para equipamentos CAT têm para garantir mais segurança, mais produtividade e mais eficiência nas operações. Você sabia que 80% das falhas em operações estão relacionadas a problemas hidráulicos, principalmente nas mangueiras? Ou que um único equipamento pode ter mais de 300 mangueiras? As mangueiras são as veias do equipamento. Quando uma falha acontece, o impacto pode ir de uma parada inesperada até riscos sérios de segurança, como princípio de incêndio. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para essa troca, eu recebo o Denion Benedito. Ele é profissional com longa trajetória na Sotrec e profundo conhecimento sobre esse componente vital. Né, Denion? 17 anos, né, de Sotrec? Só 17 isso? 17 anos, só isso. E só nesse ramo, né, mexendo com a parte hidráulica desde 2016. Então, também já tem aí 9 Quase anos. 10 anos aí de experiência. Nessa parte de hidráulica. Então, nos últimos anos, mais focado, né, em parte de mangueiras e terminais, cilindros e bombas. Então, já tem aí um tempo, né, atuando aí com essa parte aí de hidráulica como um todo. Denion, quando a gente fala de mangueira, elas são muitas vezes vistas, né, como um simples acessório. Sim. Quando, na verdade, elas são fundamentais aí para o sistema hidráulico de uma máquina como essa, certo? Isso. Você está me falando que tem esse tipo de máquina aqui, que é uma escavadeira, tem mais de 500 mangueiras? Sim, uma escavadeira dessa 6060, né, o modelo CAT, ela trabalha aí com aproximadamente 450, 550 mangueiras. E se for do modelo Face Shovel, pode chegar até 600 mangueiras, né, aplicadas a este equipamento. Então, quando a gente fala aí que tem aproximadamente aí perto de 300, a gente aí geralmente está tratando aí sobre equipamentos de linha tradicional, né, carregadeiras, caminhões, aí fica próximo de 300. Mas indo para o mundo de escavadeira hidráulica, aí esta quantidade é muito maior, né? Então, quando a gente fala aí da mangueira, né, a importância dela no equipamento, é porque uma falha de uma única mangueira, então a gente está falando de 600. Se você tiver a falha de uma, a gente já vai ter uma parada deste equipamento, né? Então, aí já tem um impacto em toda a produção. Se a gente for analisar, assim, categoricamente, um caminhão, né? Geralmente o cliente tem ali uma frota de 40 caminhões, né? Sempre aí acima de 30. Então, a gente perde um caminhão nessa produtividade, porém, né? Tem outros operando. Agora, quando a gente fala de escavadeira ou equipamento de carga, né, que geralmente a gente fala, então aí vão as escavadeiras, carregadeira. Se a gente tiver a falha de uma mangueira, uma parada de um equipamento, igual uma escavadeira no porte da 6060, que geralmente o cliente tem aí 2 ou no máximo 3, a gente impacta em aproximadamente 33% a produtividade, né, a produção ali daquele cliente, né? Então, por isso que a gente tem aí as mangueiras como um ponto, né, crucial para que estejam sempre ali em condições de trabalho. Que é o que você falou, na verdade, de quando, né, uma máquina para de maneira não preditiva, né? Isso. Ela causa esse prejuízo mesmo, né, no final das contas. Isso. Então, assim, quando a gente fala a falha, né, de mangueira, né, ela não... Muitas das vezes as mangueiras, elas dão sinais, né, que estão ali prestes a falharem. Em outros casos, a gente pode ter uma falha aí sem que a mangueira tenha apresentado nenhum indício, né, de potencial falha. E nesses casos, ela vai levar o equipamento a esta parada até que seja corrigido esta falha. E na maioria das vezes acontece, né, e a gente fica com longas horas de máquina parada, porque muitas das vezes a máquina está em operação, então ela tem que ver o acesso local onde essa máquina se encontra, né, no momento deste rompimento de mangueira. E muitas das vezes até a própria logística para isso fica difícil dentro da própria mina, né? Então, e aí, quando você falou de falha, né? O que pode acontecer se uma mangueira dessas falhar? Bem, igual a gente até falou aí antes, né? Uma falha na mangueira, além dela parar o equipamento, ela pode apresentar aí sérios riscos, né? Então, danos pessoais ou até mesmo um dano ao equipamento de forma que dependendo do local onde essa mangueira é instalada, ela pode causar um princípio de incêndio na máquina e, se não for controlado, pode perder um equipamento. Então, a gente está falando de equipamento de milhões de reais que a gente pode ter a perda pela falha de uma simples mangueira. E dentro do equipamento em si, né, a gente tem aí as mangueiras que são responsáveis por conduzir todos os fluidos, né, inclusive a parte de AFEX, que é a parte ali de supressão de incêndio que a gente tem. Então, essa supressão de incêndio também, você tem mangueiras, né, pela qual vão percorrer ali, né,
os produtos para poder combater esse incêndio. E se a gente tiver também um problema nesta linha, pode acontecer do sistema não funcionar corretamente e a gente ter a perda de um equipamento por causa dessa falha de mangueiras. E aí, dentro de uma máquina dessa, a gente tem tipos diferentes de mangueiras? Sim, a gente Essas que estão aqui, por exemplo, são alguns exemplos? São alguns exemplos. Então, a gente tem aqui, né, algumas mangueiras, como exemplo que a gente até trouxe, né? Elas vão trabalhar com pressões diferentes, com temperaturas diferentes, em sistemas diferentes. Além dessa diferença de temperatura, né, de tamanho, etc., a gente também vai ter, né, diferença do próprio diâmetro interno. Uhum. Então, vai ter local no equipamento que a gente precisa de uma pressão maior, porém de um fluxo menor, ou vice-versa. Vai ter local que você precisa de fluxo e de pressão. Então, é por isso que a gente, num equipamento único, a gente tem mais, né, exemplos de 60-60, 600 mangueiras com configurações diferentes. Uhum. Então, a gente vai ter mangueira com comprimento diferente, mangueira com pressão diferente, cada uma para um tipo de fluido diferente. Então, tudo isso leva aí ao desenvolvimento de mangueiras, né, para atender cada particularidade. E aí, a Sotrec atua também nesse sentido como uma consultora? Sim. A Sotrec, né, a gente segue tudo aquilo ali que está no projeto da máquina. Então, a gente tem acesso aos projetos da máquina, aos projetos das mangueiras, né? Uhum. Qual que é o projeto ali daquele desenho daquela mangueira, qual que é o local que ela precisa, né, estar fixada no equipamento. Então, a gente trabalha com a questão de um roteamento, né, que a gente chama, que é o local exato por onde passa o projeto da mangueira no equipamento. Quais são os pontos de fixação que ela precisa ter, qual que é o comprimento daquela mangueira, qual que é o ângulo de orientação em caso de terminais, né, que são curvos, né, como esse exemplo aí, a gente tem um terminal curvo. Isso. Então, toda mangueira que a gente possui 2 terminais curvos, há entre eles um ângulo, né, que a gente chama de ângulo de orientação. Então, todas essas configurações, a gente tem o acesso aos projetos para poder fazer a aplicabilidade no equipamento. Então, um ângulo desse incorreto já pode ser um causador de uma falha, tá, no equipamento. Então, a gente presta essa consultoria, né, constantemente estamos aí dentro do cliente, a gente acompanha de perto, né, questões de falha, então questões de melhorias, justamente para poder entregar o que ele precisa, que é a máquina operando. E é correto a gente dizer, então, que uma mangueira, né, dessas, assim, é uma peça que protege todo o equipamento? Sim, podemos considerar que ela protege todo o equipamento, né? E, inclusive, ela mantém a operação do equipamento em si. Então, sem a mangueira, a gente não tem a operação. Então, uma mangueira dessa é responsável por levar um fluido, por exemplo, para poder fazer o acionamento de uma caçamba, para fazer a elevação de uma báscula. Então, para ter toda essa operacionalidade aí do equipamento, são as mangueiras as principais responsáveis. Então, elas funcionam também como, se a gente for fazer uma analogia com o nosso corpo, como as veias do corpo, como as veias do corpo, isso. Se a gente for avaliar, eu sempre uso muito o corpo, né, o corpo humano, em comparativo com as próprias máquinas por isso. Então, se a gente for analisar, a gente tem as veias, você vai ter aí a veia aorta, vai ter as artérias. Então, são veias, né, com diâmetros diferentes, trabalha ali com um fluxo de sangue diferente e é bem semelhante ao equipamento. Então, eu sempre falo muito com o pessoal, um princípio de incêndio no equipamento que você pode perder o equipamento, se a gente for levar para o corpo humano, uma falha de uma veia no cérebro pode levar ali também a fatalidade. Então, a gente pensa que uma veia que estoura no cérebro, a gente tem ali um derrame e aí automaticamente a gente vai ter aí a perda de uma vida, assim como é no equipamento. Então, uma mangueira que falhe em um local próximo ao motor, que é uma área quente. Sim. Então, pode gerar ali um princípio de incêndio e a gente perder uma máquina, né? Que é bem semelhante aí ao corpo do ser humano. E como a gente tem falado, né, aqui bastante nesse podcast, sobre a qualidade, né, das peças, enfim, que se usa, né, nessas máquinas que representam milhões aí de dólares muitas vezes, não é diferente com as mangueiras, né? Tem que ser mangueiras de qualidade. E aí a gente estava conversando sobre a Caterpillar ser a única empresa que fabrica, né, as próprias mangueiras, é isso? Sim, isso. A Caterpillar é a única fabricante, né, de equipamentos que também desenvolve e produz sua própria mangueira e seus próprios terminais. Aí, até pegando um pouquinho de história, né, a Caterpillar ela iniciou, né, essa produção de mangueiras, então ela desenvolveu, projetou ali a primeira mangueira, né, que ela já começou com as mangueiras espiraladas, mangueiras de alta pressão, né, em 1968. Então, naquela época, a Caterpillar já procurava, né, ali um produto de altíssima qualidade
para atender aquilo que ela queria para o equipamento. Então, hoje a Caterpillar é líder no mercado, não é à toa. Então, os equipamentos da Caterpillar, eles entregam uma performance que é aquilo que o cliente procura no dia a dia, né? Aquilo que ele tem ali o desejo, um equipamento com boa performance. Então, para conseguir isso lá em 1968, a Caterpillar fez o quê? Ela começou a desenvolver um produto que é o qual ela tinha um gargalo. Então, ela tinha um gargalo de encontrar ali no mercado mangueiras que atendessem às necessidades dela. Então, por quê? Porque ela sempre exigiu muito mais, né? Para que o equipamento entregue aquilo que ela precisa. Então, ela não conseguiu encontrar. Por quê? Assim como era em 1968 e hoje em dia, né? As grandes montadoras de mangueiras, elas não produzem mangueira específica para um equipamento em si. Então, elas produzem ali atendendo uma norma, né? Então, a gente tem a norma SAE aí, que é uma das mais utilizadas. Inclusive, se a gente for olhar, ela é norte-americana, né? Então, tem toda a ligação aí. Então, as empresas se preocupavam em atender normas, mas a Caterpillar queria algo além da norma. Então, ela começou a desenvolver sua própria mangueira. E aí, se a gente trazer isso para a atualidade, hoje a Caterpillar é a empresa, né, a fabricante de equipamento, e é a que mais investe em tecnologia, né, em desenvolvimento de mangueiras, porque constantemente ela está ali tentando melhorar, trazendo novos produtos, desenvolvendo novas mangueiras, novo tamanho, novo tipo de terminal. E se a gente for pegar como um todo, a Caterpillar, em termos de produção, desde que ela entrou nesse mundo de mangueiras, ela já produziu aí o que seria equivalente a um comprimento total para você dar 7 voltas ao mundo. Nossa. Então, ela já produziu mais de 350 mil quilômetros de mangueiras, se a gente for juntar toda essa produção de borracha. Então, assim, juntamente com a Caterpillar ter entrado no mercado, ela ser a única fabricante que produz sua própria mangueira, ela ainda já tem um know-how altíssimo, né? Pelo fato dela ter aí todo esse histórico de produção, né? Ao longo desses anos aí. Inclusive, você falou da norma SAE e, na verdade, as mangueiras CAT, na verdade, elas superam, Sim, né, a norma. Elas vão superar o que pede ali a norma SAE, tá? Tem alguns pontos que eu acho interessante a gente até ressaltar aqui, que as mangueiras Caterpillar, ela nota que ela precisa de uma entrega maior, ela trabalha ali e exige mais daquela mangueira. Vamos imaginar assim, a SAE é aquela nota 60 para você ser aprovada, né? Imagine na escola. Então, você precisa de 60 pontos para aprovar. Ok, uma norma, ela te exige isso. Aquela nota mínima que você precisa para ser aprovado. Vamos imaginar que a mangueira Caterpillar é aquele aluno classe AA. É o classe AA, nota sempre ali acima de 90. Então, a Caterpillar faz isso por quê? Porque ela exige muito mais. Claro que um aluno que tira nota AA, está ali acima de 90, ele precisa dispor muito mais esforço, entendeu? Ele vai ter que agregar muito mais valor para ele conseguir atingir essa nota mais de 90 para cima, estar ali na primeira parte da classe, né? Então, a Caterpillar, ela trabalha desta forma também. Então, ela exige muito. Alguns exemplos. Caterpillar, ela trabalha com a metade do raio de curvatura de uma mangueira. Daniel, o que é o raio de curvatura? É a curva máxima que eu consigo fazer na mangueira sem danificar, entendeu? Essa mangueira. Porque você fala assim, Daniel, eu vou curvar uma mangueira. Você pode colocar a força, você vai dobrar ela toda. Só que você está danificando o projeto, né? Daquilo ali que ela foi projetada para fazer aquela curva. Então, qual que é a curva máxima, né, permitida pelo projeto da borracha? Então, isso se chama raio de curvatura. A Caterpillar, ela trabalha com metade do raio de curvatura que é exigido pela SAE. Então, exemplo, se a SAE exige lá 50 centímetros do raio de curvatura, as mangueiras Caterpillar vão curvar até 25. Então, elas vão ter uma curvatura muito maior. Isso está assim, diretamente aí ligado à capacidade de flexibilização dessa mangueira. Então, se eu tenho uma mangueira mais flexível, na hora de fazer a instalação no equipamento, vai ser muito mais fácil. Porque os locais que elas precisam passar, se a gente olhar aqui pela própria escavadeira, a gente vê o tanto de curva que uma mangueira faz. Então, quanto mais fácil é esta curvatura, mais fácil vai ser para o operador fazer... Operador não, né? Desculpa. O técnico fazer a instalação, o mecânico. Então, vai ser muito mais fácil para ele fazer essa instalação corretamente, seguir o roteamento correto das mangueiras. Então, hoje o que a gente vê é o quê? Caterpillar projeta o equipamento, projeta a mangueira para aquele equipamento, seguindo um raio de curvatura, um roteamento ideal para o equipamento. Quando a gente coloca uma peça não genuína, por exemplo, que não tem a mesma característica, essa mangueira não vai conseguir fazer as mesmas curvas. E com isso eu posso ter algum atrito, eu vou forçar mais a mangueira, eu vou ter mais trocas de mangueira e, consequentemente, também posso ter mais falhas
neste item, tá? Então, essa é a importância, né, da questão do raio de curvatura. Tem alguns outros pontos também que a Caterpillar supera aí o que pede na SAI, tá? Outro exemplo são os testes de impulso. Então, como a Caterpillar exige mais da mangueira, quer que ela trabalhe mais, ela também faz mais testes do que pede na SAI. A gente tem o exemplo aí das mangueiras 100R1, 100R2, que a SAI pede aí normalmente 150 mil ciclos, né, de impulso, que é o quê? É colocar ali um impulso ali de 1 segundo a 133% da pressão de trabalho daquela mangueira. Então, a Caterpillar, para essas mangueiras, ela trabalha com 500 mil pulsos. Então, ela vai trabalhar com 500 mil impulsos ali daquela pressão de trabalho. Em mangueiras de alta pressão, como esta aqui e essa que está aí com você, elas, essa aqui é uma de alta pressão. Caterpillar trabalha com 1 milhão de impulsos para essas mangueiras, sendo que a SAI pede 500 mil pulsos. Então, a gente tem essa questão também de pressão superior. Outro ponto que é interessante, questão de temperatura. Então, também temos alguns pontos, né, algumas mangueiras, que a temperatura de trabalho dela é superior àquela que a SAI exige. Então, por quê? Conforme a aplicabilidade desta mangueira no equipamento, a Caterpillar desenvolve, né, com essa capacidade de trabalhar ali, de performar, mesmo com um produto ali, com um fluido acima ali de uma temperatura que se considera a ideal, tá? Denion, você trabalha há 17 anos, né, na Sotrec? Sim. E você vai muito pro campo, né, ainda? Sim. O que você vê mais no dia a dia, assim, de questões, de problemas mesmo? Tá. Se a gente for analisar como um todo, né, vamos ver, assim, o que a gente mais vê. Hoje, em falhas de mangueiras, sistemas hidráulicos, né, a gente vê 75% a 80% relacionado à contaminação, tá? Então, assim, claro que a gente já teve outros podcasts aí, né, outros videocasts, que falaram aí sobre a contaminação, mas, de fato, tá, a contaminação é um fator muito impactante no sistema hidráulico de uma máquina. Então, hoje a gente vê muito cliente que, às vezes, não dá a devida importância, tá, para esta questão. Então, na produção de mangueiras, tá, na fabricação hoje, as montagens que a Sotrec, né, sempre está à frente aí, a gente preza muito por essa questão de controle de contaminação, justamente para evitar ter falhas no sistema hidráulico, tá? A gente sabe que toda falha ali vai impactar numa disponibilidade física, né, na performance do equipamento, então a gente trabalha em conjunto para que isso não aconteça. Então hoje o que a gente mais vê nesse mundo de mineração é o quê? Às vezes falta um pouco aquela visão para o controle de contaminação, tá, em sistemas hidráulicos. Na parte de mangueiras, muitas vezes a gente se depara com mangueiras que não possuem a qualidade, né, e a capacidade de trabalhar em um sistema e ainda assim é aplicada. E aí, consequentemente, a gente vê muita falha, né, aí com prematura, tá, de produtos paralelos, né, e isso impacta em si a segurança desse equipamento, impacta na questão da qualidade da entrega desse equipamento, performance, etc. Então, às vezes, o equipamento ele é impactado por falhas de produtos não genuínos, né, que falham ali antes da área, falham prematuramente, muitas das vezes por projetos de mangueiras que são montadas, né, incorretamente por falta de conhecimento, porque hoje o Sotrec, né, a gente tem acesso à plataforma da Caterpillar, né, a Caterpillar possui a plataforma, né, onde a gente tem acesso ao projeto daquela mangueira. Então, a mangueira é montada conforme o equipamento saiu de fábrica. Sim. Então, a mangueira que é produzida pela Caterpillar, né, a mangueira CAT, hoje que a gente usa no pós-venda, é a mesma pela qual o equipamento saiu montado. Então, é uma mangueira premium, né? Então, é uma mangueira de primeira qualidade. A gente não tem aquela distorção de mangueira de falar assim, quando você compra equipamento, você recebe como produto X, né? Você vai receber ali todos os componentes originais, mangueira, e quando você vai repor, você entrega uma mangueira com a qualidade inferior. No caso da Caterpillar, né? No caso dos equipamentos CAT, isso não acontece. Então, a gente trabalha sempre com a linha premium, né? Então, a gente tem essa informação ao projeto, a gente consegue montar uma mangueira idêntica à que está sendo removida do equipamento, tá? Com as mesmas medidas, mesmo tipo de borracha, mesmos tipos de terminais. Então, a gente garante, né, essa troca ideal, mantendo ali a performance do equipamento. Eu fiquei pensando aqui que você falou, não só dessa escavadeira aqui, mas lá no início eu falei também sobre uma máquina poder ter 300 mangueiras, essa aqui 450, 500. De quanto tempo que existe a troca das mangueiras? Bem, as trocas... Varia muito? Varia bastante. Por quê? A gente não tem um
tempo mínimo de trabalho dessas mangueiras para poder fazer a troca. Elas não são trocadas preventivamente, elas geralmente são trocadas preditivamente. Antes de alguma coisa acontecer. Antes da falha. Então, a gente trabalha, né, com a parte de mangueira sendo feita a troca na pós-inspeção. Então, o ideal é o quê? Fazer a inspeção da mangueira, acompanhar as mangueiras e trocá-las sob condição. Aí você fala, pô, Daniel, mas a gente está falando de 600 mangueiras, você quer que eu inspecione 600 mangueiras? Então, sim, é o ideal a gente sempre estar inspecionando. Hoje, todos os clientes que a gente for de mineração, a gente tem uma equipe de inspeção. Então, eles inspecionam o equipamento, aquilo ali é coisa natural do dia a dia. Mas a gente precisa de quê? Uma inspeção que olhe mais para as mangueiras. Então, isso aí, a gente com uma inspeção que a gente vai olhar mais para as mangueiras, a gente vai conseguir atuar antes que venha a falha. Então, na maioria das vezes, né, a mangueira, ela apresenta sinais. Ela te dá indícios que ela vai falhar. É um vazamento, é um empolamento, é uma trinca, a mangueira está torcida na hora da instalação, instalou incorretamente, ela torceu. Então, são vários pontos que a gente consegue perceber que aquela mangueira é um potencial, né, para poder falhar. Então, a inspeção te garante isso. E aí a gente imagina, pô, mas por que isso? Porque a gente trabalha aí, né, a Caterpillar fornece equipamento para o mundo. Sim. Se ela startar ali, vamos trocar a mangueira com 5.000 horas. O cliente vai fazer o quê? Geralmente ele fala assim, esquece, não, quando chegar a 5.000 horas a gente troca essa mangueira. Com certeza. Então, assim, ninguém vai olhar para ela. E aí vai ser aquela sequência de falhas de mangueira. Por quê? Porque tem mangueira que vai trabalhar num equipamento que está aqui no Brasil, vai ter equipamento que está na China, vai ter equipamento que está no Canadá. Em cada local você tem ali temperaturas diferentes, entendeu? O próprio ambiente, então, o ambiente é diferente, a manutenção é diferente. Você vai ter aquele cliente que faz uma manutenção, que inspeciona e que troca. Você vai ter aquele cliente que sequer olha para o equipamento se você tem um orímetro pré-definido. Então, tem o tipo de fluido, né? Tem a qualidade da própria manutenção. Então, tem o operador, tudo isso vai impactar na vida da mangueira. Então, por isso que o indicado é o quê? A gente fazer inspeção, aí conforme a gente notar a condição daquela mangueira, a gente fazer a troca ali na revisão preventiva. Tá? Então, o ideal sempre é o quê? Eu vou fazer uma preditiva das mangueiras dentro da revisão preventiva do equipamento. Entendi. Então, eu faço aquilo ali programado, monto a mangueira antes, deixo tudo pronto para manutenção. Na hora da preventiva, faz o quê? Faço as trocas. Então, esse é o correto. E aí eu até aproveito, né, para mencionar que a Caterpillar, sempre pensando, né, nesse conjunto, nessas formas de ajudar o cliente. Então, a Caterpillar sempre está pensando em solução, tá? Sim. Então, a Caterpillar com a Sotrec, a gente sempre está buscando soluções para o cliente. Então, a Caterpillar desenvolveu, tá, uma ferramenta, hoje a gente até tem trabalhado com ela em alguns clientes, que se chama Cat Inspect. O Cat Inspect, ele é um aplicativo, tá, que a gente pode baixar em qualquer smartphone, que ele tem uma parte voltada para a inspeção de mangueiras. Então, a gente faz a inspeção de mangueiras, tira foto, filma até 15 segundos a falha da mangueira, né, ou aquele dano que ela tem, e no final a gente emite ali, né, o próprio aplicativo envia por e-mail um relatório. Então, já vai um relatório com o part number da mangueira e com todas as informações ali do dano que ela tem. Justamente para ajudar em quê? O cara pontuar, né? Então, o técnico vai pontuar aquela mangueira, vai abrir o backlog e vai fazer a troca dela numa próxima preventiva. E aí, trabalhando com este aplicativo Cat Inspect, nesta mangueira, inclusive, a gente tem uma etiqueta. Se você observar, ela tem um QR Code. Este QR Code, ele vai trazer informações ali do código da mangueira, do part number. Então, automaticamente, ao fazer a inspeção, o técnico já vai ter ali, o inspetor já vai ter ali informação de qual que é o código daquela mangueira, qual que é o part number daquela mangueira para poder fazer a montagem, né, e disponibilizar para fazer a troca. Tá? Então, a Caterpillar já usa essas etiquetas, né, a longa data. Então, desde antes de 2015, quando eu comecei na hidráulica, já existia a etiqueta, né, então, de identificação das borrachas, né, das mangueiras em si. Então, é algo aí que a gente já vem a longa data. Então, a Caterpillar já olhou para isso lá atrás e estamos olhando até hoje, né, em conjunto, essa questão de inspeção para poder fazer toda a troca de mangueira de forma preditiva, que ali a gente vai ter o melhor, né, da performance do equipamento, a maior entrega dessa mangueira, né, então ela vai trabalhar ali até o último dia da sua vida possível. Então, a gente otimiza isso tudo, né, que aí a gente traz um custo operacional
para baixo e mantém a performance do equipamento e a disponibilidade física lá em cima, que é o que o cliente espera aí, né, do no final das equipamento. contas. E aí, nessa parte de soluções, além do aplicativo, também tem a questão das fábricas nas minas, né? Sim. Você me disse que aproximadamente mais de 50% das Sim. minas atendidas hoje já tem a fábrica de... Bem mais de 50%. Hoje, se a gente for analisar aí os grandes clientes de mineração, né, avaliando site por site, mina por mina, a gente chega aí em aproximadamente uns 70% a 80% com fábrica de mangueira já em loco, né? E a gente aí tem expandido isso aí dia após dia, porque o cliente está entendendo que a questão da fábrica de mangueira ali dentro, essa conveniência, vai dar para ele ali o que ele precisa, que é o quê? A mangueira pronta de imediato. Para ser trocada ali, sem a máquina precisar... Sem ter um longo período de máquina parada, né? Porque a gente sabe que a questão, quando a gente fala em inconveniência para o cliente, por que é importante ter essa fábrica de mangueira dentro do cliente? Existe um fator que o cliente, a gente sempre trabalha, que é o quê? Questão de disponibilidade física, né? Então, isso é medido em percentual. Então, quanto maior, melhor. Mais tempo eu tenho aquela máquina disponível para trabalhar. E aí a gente tem dois fatores, que é o que trabalha ali diretamente, né? O que gera essa disponibilidade física, que seria o MTBF e MTTR, que traduzindo isso aí de forma geral, seria o meu tempo médio, né? Entre as falhas. Então, qual que é o meu tempo entre as falhas e qual que é o meu tempo médio de reparo daquela falha. Então, quando eu falo meu tempo médio entre as falhas, eu estou falando de qualidade. Se eu tenho uma mangueira com uma qualidade melhor, ela vai demorar, né? Ou nem vai falhar, que a ideia é que eu não tenha falha. Por isso que a gente está falando aqui de inspeção, falando de qualidade, trocar na preditiva, para eu não ter falha. Mas se caso essa falha acontecer, quanto melhor a qualidade do meu produto, mais tempo ele vai demorar a falhar. E aí um outro ponto que a gente, com a fábrica de mangueira em loco, né? Dentro do site, a gente vai ter o quê? Um MTTR, né? Que no caso é o tempo médio aí de reparo menor, porque a mangueira falhou. Já tá peguei lá, peguei a etiqueta, olhei o partinambe, já mandei na fábrica de mangueiras, montei a mangueira conforme o projeto daquela mangueira para aquele equipamento e vou fazer a instalação, ou seja, vou gastar pouco tempo. Se eu não tenho essas informações, ou seja, se eu preciso comprar uma mangueira fora, ou se eu não tenho informação ao projeto dessa mangueira, eu posso fazer o quê? Uma montagem incorreta. Na hora de chegar no equipamento e instalar, eu não consigo montar, porque eu montei fora do projeto daquela borracha, daquela mangueira, é um ângulo que está incorreto, é um comprimento maior ou menor. Então, assim, são vários pontos que podem impactar. E eu vou ter um tempo de reparo muito maior. Automaticamente, isso vai impactar diretamente na disponibilidade física, que vai ser reduzida. Então, por isso que a gente sempre tenta trabalhar, né, na solução como um todo, sabe? A gente não pode olhar somente assim para a questão da borracha ou questão de mangueira como uma peça isolada. Ela trabalha em conjunto com o equipamento. A gente precisa olhar como um todo, né? Para poder garantir essa performance toda que a gente tanto preza e tem falado aqui. E me explica uma coisa sobre os terminais reutilizáveis. Isso que é o terminal, certo? Sim. Este é um terminal permanente. Esse aí é um terminal permanente, esse aí já é um modelo da CAT no Skive. Então, esse terminal, tá? Ele é um terminal para mangueiras de alta pressão. E hoje, com esse terminal no Skive, por que a gente trouxe ele? Porque antigamente, todas as mangueiras de alta pressão precisava se descascar, que é simplesmente tirar essa cobertura dela, tá? Então, a gente tirava essa cobertura e deixava ela no ponto ali da camada de reforço. Então, era feita assim as montagens. Com os terminais no Skive, a gente não precisa mais de tirar essa cobertura da mangueira. Isso traz agilidade, né, na hora da montagem. Então, eu ganho tempo também na hora de montar esta mangueira, né, para poder fornecer para o cliente. Quando a gente fala do terminal reutilizável, até tem um exemplo aqui, um protótipozinho, que a gente consegue fazer o que? A gente reutiliza os terminais. A gente troca somente a borracha. Então, como que é feito? A gente faz o corte da borracha, né, da mangueira velha, a gente extrai o terminal reutilizável, a gente recupera o terminal reutilizável, a gente inspeciona, tá? Faz a higienização e então a gente monta em uma nova borracha. Assim a gente vai ter uma nova mangueira, né? Para poder trabalhar, entregando ao cliente a mesma qualidade, porém aqui tem um ponto importante. Eu consigo reduzir o custo dessa mangueira. Isso que eu ia perguntar. Entre 30% a 80%, se comparado com o preço de uma nova. Aí você fala assim, Daniel, ok, 30% a 80%. Por que 30% a 80% e não tem um percentual exato? Porque quanto maior
for a borracha, né, quanto maior for a mangueira, mais representativo é esse valor dentro da mangueira como um todo, tá? Então, a gente vai ter um valor de borracha mais representativo. Automaticamente, o meu custo ali, né, ele vai ser um pouco mais elevadinho, então eu vou ter ali um percentual menor, né, de redução aí no valor dela. Porém, se for uma mangueira deste tamanho, vamos imaginar que seja aqui desse tamanho aqui, aproximadamente 25 centímetros a 30 centímetros. Então, os terminais vão ser muito mais representativos. Com isso, eu vou chegar aqui a perto de 80% de economia, né, na reutilização desses terminais. Tá? Então, assim, de fato, é algo que para o cliente, né, o consumidor final, ele vai ter um ganho ali extraordinário com redução de custo, tá? E isto sem abrir mão, tá, do item de qualidade genuíno. Tá? Vai manter ali, né, a produtividade do equipamento, a mesma qualidade, tá? E tendo ainda uma redução aí no custo de aquisição desse item. Voltando um pouquinho, assim, nessa solução da Sotrec de ter fábricas, né, de mangueira nas minas, né, dentro de cada mina, como que isso pode, assim, aumentar a performance, você no dia a dia, né? Como que você vê isso, assim, no dia a dia, de um cliente ter aumentado a performance por ter essa solução da Sotrec, de ter a própria, né, de ter essa fábrica de mangueiras na própria mina? Tá, vamos lá. Posso até citar um exemplo aqui para você de um case até de sucesso que a gente teve esse ano, né, há poucos meses aí, pelo fato de ter uma fábrica da Sotrec dentro do cliente. O técnico, né, o inspetor, eles notaram um dano em uma mangueira, tá, em uma escavadeira, grande porte tão alto quanto da 6060, porém uma escavadeira que ainda não era CAT. Tá. Então, era equipamento não CAT. E aí, notou-se a necessidade de troca desta mangueira. Ao trazer para a Sotrec, né, a necessidade, a gente não tinha nem terminais aqui em São Gonçalo, que é onde a gente tem a nossa filial, a gente não tinha porque não era um item de giro. Sim. Então, quando não é um item de giro, a gente não tem ele protegido nas nossas filiais. Para todos os outros, a gente tem. Mas, como era um equipamento não CAT, a gente não tinha isso, a gente tinha o terminal somente em Piracicaba, na fábrica da própria Caterpillar. Então, a gente trouxe esse material para poder fazer a montagem. Em 3 dias, a mangueira já estava montada, esperando para fazer a troca, tá, desta mangueira. Aí, um ponto que a gente abre no parênteses, o fornecedor, né, o fabricante deste equipamento, eles pediram 30 dias para entregar esta mangueira para esta escavadeira. Então, 30 dias seria o prazo de entrega desta mangueira, se comprada... A mangueira ficaria parada 30 dias? Essa máquina ficaria parada 30 dias? 30 dias. Então, a gente trouxe esse item da Caterpillar, né, de Piracicaba, entregamos na fábrica de mangueiras, né, dentro do cliente, e foi realizada ali a montagem desta mangueira. Porém, o que aconteceu foi que a mangueira que estava operando, ela não conseguiu esperar até a data programada para fazer a troca. Então, assim, eles programaram para fazer essa troca numa sexta-feira, e aí a mangueira falhou na quinta. Nossa! Só que quando ela falhou, a mangueira que a gente tinha pontuado e ajudado o cliente já estava pronta, montada dentro da oficina. Então, foi a troca de imediato. Ou seja, teve uma falha, né? Sim. Então, ali você teve um tempo ali entre as falhas, que ali vai entrar ali um ponto para poder fazer um cálculo de disponibilidade física daquele equipamento. Mas o mais importante de tudo é que o tempo de reparo foi baixo. E, além do mais, conseguiu colocar o equipamento para poder voltar a operar de imediato. Então, assim, a mangueira falhou. Na fábrica de mangueiras, dentro do cliente, já estava pronta a mangueira, porque já tinha identificado aquela necessidade. Sim. A gente já tinha feito o trabalho junto com o nosso time comercial e trouxe todos os itens, conseguimos entregar no cliente. 3 dias a mangueira já estava montada. E quando veio a falha, a gente não teve aquela dor de cabeça de equipamento parado. E falando de, igual eu mencionei no início, uma escavadeira que tem um impacto violento ali na produtividade, na produção, né, do cliente. Então, assim, é um case e que mostra aí, né, qual que é a vantagem principal de ter essa fábrica dentro do cliente. Então, ou seja, um material de altíssima qualidade para trabalhar no equipamento mesmo não CAT e ajudando na performance daquele equipamento. Sim. A gente, igual eu falo muito com o pessoal, né, da própria Sotrec, com o próprio cliente, nosso objetivo é levar solução para o cliente. Não importa onde ele vai aplicar a solução. Então, se a solução é para um equipamento CAT, se a solução é para um equipamento não CAT, nossa função é fornecer consultoria, apoiar e ajudar o cliente com uma solução de imediato. E é isso que a gente busca fazer aí no dia a dia, né? Ao longo desses anos aí que a gente está nessa função.
Denion, se a gente entende que a maior parte das falhas acontecem por causa de contaminação, como que as mangueiras se relacionam com isso? Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Tá. Vamos lá. Uma coisa que a gente sempre deixa muito claro, tá, Yara, isso aí, sempre eu estou fazendo aí treinamentos com o nosso time de montadores, né, ou montadores até do próprio cliente, que muitas das vezes o próprio técnico do cliente fabrica mangueira, né, em turnos onde que a fábrica de mangueira está sem um técnico, né, dedicado. Então, a gente sempre preza muito para quê? Não colocar no cliente nenhum problema. Porque muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma intervenção no equipamento, a gente corrige um problema, mas você coloca outro. E aí, muitas das vezes, esse outro problema que é colocado é um problema que depois ninguém vai conseguir identificar o porquê que tem aquele problema e de onde ele partiu. Então, na fabricação de mangueiras, a gente bate muito em cima da tecla do completo controle de contaminação, tá? Porque quando a gente faz o corte da mangueira, principalmente, ali a gente vai ter ali vai gerar muito contaminante. Então, ali você gera contaminante de borracha, gera contaminante de próprio metal. Então, a gente tem todos esses componentes na mangueira e na hora do corte, aquilo ali contamina o interno daquela mangueira, da borracha em si. Então, hoje a Caterpillar a gente trabalha, né, com projéteis, né? Aqui tem um exemplozinho aqui, tá? É um projétil que a gente dá um tiro, né, com esse projétil em cada sentido após o corte da borracha para realmente limpar toda a parte interna da borracha, tá? Então, a Caterpillar, ela exige, tá, da gente, ela, né, sempre solicita que seja disparado pelo menos 3 tiros de projétil. Então, após o corte, um para cada lado, né? E depois dele montado mais um tiro de projétil para terminar de fazer a limpeza, tá? E aí uma coisa que eu bato muito na tecla com o pessoal, e aí a gente sempre exemplifica na hora do corte da mangueira, né? Porque a menor partícula que a gente consegue enxergar a olho nu, tá? Então, ela mede 40 micras. Então, essa é a menor partícula que a gente consegue enxergar, que geralmente é aquela poeirinha que tem na televisão, no notebook, quando a gente passa o dedo. Então, quando a gente dá um tiro de projétil, a gente enxerga ele totalmente preto. Então, a gente enxerga todo aquele particulado nele, entendeu? Da borracha, de tudo. Então, quer dizer, tudo aquilo ali tem acima de 40 micras. Que se a gente está enxergando, ele tem acima de 40. Só que aí, no sistema hidráulico aí das máquinas, como um todo, tá? Geralmente a folga ali é de 10 micras. Mas se a gente pegar um sistema de alimentação, de injeção ali de combustível, você vai encontrar ali 2 até 3 micras de folga. Então, assim, é uma folga minúscula. Então, a gente bate muito na tecla juntamente com nossos montadores, que a gente precisa garantir que a mangueira que a gente está entregando para aplicar no equipamento esteja totalmente limpa. Aí você vai falar assim, Daniel, mas a gente consegue raspar para poder medir lá dentro? A gente não vai raspar uma mangueira que você pode danificar o tubo interno. Sim. Mas a gente tem que garantir que, pelo menos a olho nu, a gente não está enxergando nenhum contaminante. Porque a gente fala de controle de contaminação, a gente não fala de eliminar 100% da contaminação, até mesmo porque nenhum filtro de alta eficiência vai fazer isso, tá? Então, o filtro que está ali para fazer ali a retirada dos contaminantes, ainda assim não vai tirar 100%. A mesma coisa com a mangueira. Então, a gente garante que a gente está entregando ela totalmente limpa, sem nenhum contaminante no interno desta mangueira, para não levar problemas para o equipamento. Então, de 75% a 80% de falha no sistema hidráulico, contaminação. Se a gente mandar uma mangueira contaminada, ou seja, a gente vai estar colaborando para essa falha, né? Entre 75% e 80%. Um outro ponto que a gente sempre trabalha, né? Então, hoje, todas as fábricas de mangueiras que a gente for, você vai encontrar lá que é uma máquina de lacre. O que essa máquina de lacre faz? A gente vai sempre lacrar as extremidades. Tá? Então, este lacre aqui na extremidade, muita gente fala, Daniel, mas para que eu vou colocar esse lacre aí? Não tem necessidade, porque já vem com a tampinha. Então, todas as mangueiras vêm tamponadas, igual esse exemplo deste terminal. A gente montou, tem a tampinha. Porém, esse lacre é para garantir que eu não tire essa tampa, enquanto não for o momento de instalar a borracha. Enquanto não for o momento de instalar aquela mangueira, eu não posso tirar essa tampa. E por que a importância do lacre? Eu falo muito com o pessoal o seguinte, imagine assim, você é a técnica que vai fazer a troca desta mangueira. Então, existe mangueira de diversos tamanhos. Então, o equipamento falhou uma mangueira, está lá na mina. Tava lá operando, falhou, você vai fazer uma troca corretiva. Você chega aqui, bonitinho, limpa a mangueira, dá tiro de projétil, aí as extremidades com a tampinha, legal. Uma mangueira, vamos imaginar aí, um tamanho médio, 4 metros. Tá bom? Então, imagine uma mangueira desse tamanho aí, 4 metros de comprimento. Você vai estar com uma caminhonete. Aí você chega lá, pega, fabrica a mangueira, faz a limpeza, tudo bonitinho, as mangueiras com a tampinha. Aí você vai fazer o quê? Vai levar ela dentro da cabine, junto com você, no ar-condicionado, bonitinha, para não soltar a tampa ali com todo cuidado, você vai jogar na traseira da caminhonete.
Geralmente ela vai lá atrás. Com certeza. Né? Então a mangueira está lá atrás. O que vai acontecer na hora que você estiver andando, o terreno não é regular, essa tampa vai soltar. Aí soltou a tampa. Aí você vai chegar no equipamento lá na mina. Vamos imaginar aí uns 20, 30 minutos que você demorou para chegar no equipamento. Aí chega lá e fala, não, perdeu a tampinha. Bacana. Mas você, a técnica, tá doida para ir embora, quase no seu horário. Aí você vai fazer o quê? Você vai falar assim, pô, eu vou voltar lá, limpar de novo essa mangueira. Vou tampar de novo e trazer ela com cuidado ou eu vou trocar ela aqui agora? Você quer ir embora. Aí você, como técnica, entendeu? Como mecânica que vai fazer a troca, vai fazer o quê? Instalar a mangueira. Então, você instalou ela, você não sabe a quantidade de contaminantes que entrou ali. Então, assim, a todo momento dentro de uma mina, a gente tem particulados, entendeu? Ali no ar. Então, entrou muita contaminação, a própria caçamba fica suja. Então, entra contaminação para onde? Para dentro da mangueira. Só que o técnico não está preocupado com isso. E aí, ele faz a instalação. Automaticamente, aquela contaminação toda entrou para dentro do sistema. E é aí que mora o perigo. Porque aí, essa contaminação dentro do sistema vai gerar mais contaminação e vai levar a uma falha do próprio equipamento, né, com a parte ali do sistema hidráulico, tá? Então, é por isso a importância de um lacre. Não basta a gente falar, tem um lacre, nossa, que lindo. Mas é importante entender o motivo pelo qual, né, a Caterpillar buscou mais uma solução, qual que ela teve a preocupação de criar, né, aí o lacre para poder colocar aí nas mangueiras. Então, o principal objetivo é esse, que ele seja removido somente na hora da instalação, tá bom? Denion Benedito, né? Especialista aqui, mais de 17 anos na Sotrec, né? Então, isso aí. Tem muito conhecimento para passar. Queria te agradecer mesmo pela presença. Vou falar que eu tô craque também em mangueira. E eu espero também que quem esteja assistindo também tenha, né, aprendido bastante sobre, principalmente, né, a importância de se olhar para esse componente, né? Sim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco, né? Gostaria de me colocar à disposição. Qualquer cliente, quem estiver assistindo o vídeo aí, né, que tiver qualquer interesse em conversar um pouco mais sobre isso, interesse em implementar uma fábrica de mangueira, Sotrec, a gente está aqui à disposição, né? Então, precisou de qualquer informação, pode contar com a gente. Denion na Sotrec só tem um, então assim, não tem risco de encontrar outro. Então, pode procurar aí que estaremos à disposição. Agradeço pela presença, foi um prazer ter batido esse papo com você. Muito obrigada, Denion. E para quem nos acompanhou até aqui também, meu muito obrigada e a gente se vê na próxima temporada.